Olá, sou o professor Norberto e essa aula aqui é sobre o princípio de Pascal. O princípio de Pascal estabelece o seguinte: o incremento de pressão comunicado a um ponto de um líquido incompressível em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os demais pontos do líquido, bem como às paredes do recipiente. Chama atenção aqui para alguns pontos. Primeiro é que o líquido é incompressível. Então, se esse líquido é incompressível, significa dizer que ele não se comprime. Por mais que eu aprisione ele num compartimento e tente apertá-lo, diminuir o tamanho dele, ele não diminui esse volume. Outra coisa é que esse líquido ele está em equilíbrio, tá certo? Então, o princípio diz isso, que um aumento de pressão em um ponto é sentido, é percebido, se transmite em qualquer outro ponto. Para a gente tentar provar isso aqui usando um pouco de matemática, vamos estabelecer duas situações. A primeira situação é a de que eu tenho um recipiente. Esse recipiente contém um embolo, que é uma parte desse recipiente que pode subir e descer, mas não existe brecha, né, entre esse embolo e o recipiente. É aquela borrachinha que fica ali atrás da seringa, tá certo? Que ela vai apertar o líquido ou puxar o líquido dentro da seringa. Então, nesse caso aqui, então, eu vou ter o recipiente e esse embolo. Então, imaginemos o seguinte: eu tenho uma pressão logo aqui embaixo do embolo, que eu chamei de pressão 1, e tenho esse ponto 2, que nesse ponto 2 está uma determinada distância de 1. Nesse ponto 2, essa distância é a altura, eu estou chamando aqui de H, e nesse ponto 2 eu vou ter uma pressão 2. A pressão 2 ela vai ser exatamente a pressão 1 mais a pressão dessa coluna de líquido que existe entre 1 e 2. Ou seja, a pressão desse líquido, da altura desse líquido, dessa coluna de líquido que existe entre essa partezinha de embaixo do embolo até o ponto 2. Então, a pressão 2, repetindo, vai ser a pressão nesse ponto 1 mais a pressão dessa coluna de líquido de altura H, que pela fórmula da pressão hidrostática é μ vezes G vezes H, que é o quê? μ é a densidade, né, específica, a massa específica desse líquido, G é a aceleração gravitacional e H é justamente essa altura dessa coluna de líquido de 1 para 2. Agora imagine o seguinte: na situação 2, eu pego esse mesmo recipiente com essa mesma configuração e acrescento um bloquinho aqui em cima. Esse bloquinho ele tem uma massa, tem um peso, então ele vai aumentar a pressão em cima desse embolo, consequentemente em cima desse líquido. Percebam que o volume do líquido não diminui. Então esses pontos 1 e esses pontos 2 aqui, que eu estabeleci aqui, são os mesmos pontos da situação 1. Ele não diminui porque o líquido ele é incompressível. Então, mas aumenta-se a pressão, ou seja, tem um peso maior em cima agora, né, desse embolo. Então existia uma pressão anterior e agora tem uma pressão aumentada da pressão que esse bloquinho está exercendo. Essa nova pressão nesse ponto 1, que eu chamei de P1', vai ser igual a P1, a pressão antiga, mais esse aumento de pressão que foi devido ao bloquinho. A nova pressão no ponto 2, ela vai ser a nova pressão no ponto 1 mais a pressão dessa coluna de líquido. A mesma lógica que a gente usou aqui, também estou usando aqui. Perceba o seguinte: se eu pegar esse P1 linha e substituir, já que eu cheguei à conclusão de que a nova pressão no ponto 1 é a pressão antiga mais esse aumento de pressão devido ao bloco, se eu substituir ele aqui, eu vou ter que P1', que é P1 mais ΔP, eu substituo, mais μGH. Eu vou só inverter a ordem aqui para ficar mais fácil de a gente entender. Vou botar esse μGH na frente. Então, P1 mais μ vezes G vezes H mais esse ΔP. Percebam que
P1, que é a pressão antiga, mais μgh, é justamente a pressão 2 antiga. Está aqui. Então, isso aqui é a pressão 2 antes de eu colocar o bloquinho, que é P1 mais μgh. Vou substituir e eu chego a essa conclusão aqui, que a nova pressão em P2 linhas, vai ser igual à pressão antiga, quando não tinha um bloquinho, nessa situação 1, pressão no ponto 2 antes do bloquinho, mais essa variação de pressão. Perceba que essa variação de pressão ela aconteceu pelo bloquinho que foi colocado próximo ao ponto 1, mas ela é percebida no ponto 2. E ela vai ser percebida em qualquer ponto, basta eu fazer o mesmo raciocínio que eu vou chegar à conclusão. Isso é o que diz o princípio de Pascal, que um aumento de pressão, um incremento de pressão em qualquer ponto do líquido é sentido em qualquer outro ponto do líquido e nas paredes do líquido também. Por isso que, quando eu coloquei o bloquinho e aumentei a pressão no ponto 1, esse mesmo aumento de pressão é sentido no ponto 2. O mesmo ΔP é sentido, a nova pressão no ponto 2 é a antiga, mas o mesmo ΔP que foi colocado no ponto 1 e é percebido no ponto 2 integralmente. Ok? Espero ter ajudado. Esse é o princípio de Pascal.